Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um episódio do podcast Galo Arrasando Meu Sofrer, podcast onde eu irei conversar sobre o melhor time do mundo, Clube Atlético Mineiro. Toda semana tem episódio novo, você acompanha nesse projeto e deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar da derrota do Atlético na rodada inicial do Campeonato Brasileiro. O Atlético perdeu por 2-1 para o Grêmio lá em Porto Alegre. Foi um resultado ruim, principalmente se você analisar a partida que o Atlético fez. O Atlético fez uma boa partida, mas ao mesmo tempo, quem é atleticano aí há muito tempo, quando assistiu esse jogo, assistiu o Atlético dominando o jogo aí nos 15 primeiros minutos, vendo o Atlético perder gol cara a cara com o goleiro várias vezes, 3 oportunidades bem claras, né, no início do jogo. Quem assistiu pensou naquele momento, o Galo vai tomar gol, o Galo vai começar essa partida perdendo. E não deu outro, o Galo tomou o primeiro gol, depois tomou o segundo também, no primeiro tempo. O primeiro gol do Grêmio, aí pra mim foi um claro erro do Klaus, né, o árbitro, que ele deveria ter marcado a falta em cima do Natanael na jogada inicial do lance do gol. E no segundo gol foi uma entregada do Lianco, que a jogada foi acontecendo e aí Alonso e Arana se embananaram e acabou também, né, a bola sobrando pro Edenilson. O Atlético começou perdendo esse jogo aí por 2-0 e depois teve que correr atrás pra tentar diminuir e empatar o jogo. E não deu tempo, o Atlético não conseguiu, o jogo terminou 2-1 pro Grêmio. Mas pra mim esse jogo já mostra claramente o principal problema do Atlético para esse Campeonato Brasileiro de 2025. Porque em termos de bola jogada, o Atlético está bem esse ano, inclusive esse jogo demonstra isso, o Atlético jogou bem, mas o elenco do Atlético ficou muito enfraquecido e não teve reposição à altura. O elenco do Atlético está extremamente ralo. O elenco do Atlético foi o problema do ano passado, durante grande parte do ano a gente sempre ficava falando que o elenco era fraco, que o elenco não tinha jogador, e esse ano, na minha opinião, tá pior ainda, a gente tem menos jogadores ainda, porque quando o Atlético começou a tomar 2-0 pro Grêmio, eu já fui lá na listinha dos jogadores do Atlético que estavam no banco para ver o que poderia acontecer para o Atlético mudar a partida, e não tinha ninguém para mudar o jogo, não tinha ninguém mesmo, só o Júnior Santos, né, que não vem jogando bem e para mim já liguei o sinal de alerta aqui, porque é um jogador sim muito limitado tecnicamente. A gente tem que ver se ele vai conseguir compensar isso aí no arranque, né, nos contra-ataques, na velocidade, porque na bola, no pé, é muito fraco. E tirando ele, o Atlético tinha as opções do João Marcelo, o atacante que veio do Guarani, que fez a sua primeira partida com a camisa do Atlético e que não dá para fazer nenhum julgamento sobre ele, então era um jogo difícil e foi a primeira partida que ele fez, então não tem muito o que dizer sobre ele. E as outras opções ali do meio campo para frente eram o Bernard e o Igor Gomes, que a essa altura do campeonato a gente não tem expectativa nenhuma entre Igor Gomes e Bernard, né? São dois jogadores ali que não fazem diferença nenhuma. Então o Atlético tinha no banco de reservas um jogador para entrar e a gente esperar alguma coisa de verdade, que era o Júnior Santos. Então mostra como o banco sim tá fragilizado. O banco não tem ninguém. Venderam o Daverson, eu sei que não tinha o que fazer, porque a proposta era muito boa, a do Fortaleza. É uma proposta até surreal pro jogador da idade do Daverson. Mas o Atlético não pode sair vendendo tanto jogador e não repor. Então, tipo assim, o banco de reservas do Atlético no ataque não tem ninguém. A gente tem o João Marcelo começando, a gente não sabe o que vai virar. O Brian Palacios machucado, que é um jogador que eu particularmente gosto, mas a maioria gigantesca da torcida não gosta. E o Júnior Santos, que sinal de alerta já ligado, porque, pelo amor de Deus, é um jogador sim limitado tecnicamente, muito limitado tecnicamente. Saiu cara a cara com o goleiro no segundo tempo, praticamente quando ele entrou no jogo, e chutou em cima do goleiro também. O Atlético precisa realmente rever esse problema no ataque, né, no banco de reservas. No banco de reservas não tem ninguém do banco de reservas. E o outro grande problema que o Atlético tem para esse ano, que é o seu meio-campo, que é um meio-campo muito fraco, é o meio-campo fraco na parte ofensiva, onde só tem o Scarpa de jogador utilizável, porque o Bernard e o Igor Gomes são, sim, jogadores inutilizáveis, são jogadores, sim, que não acrescentam em absolutamente nada para o Atlético. A outra opção ofensiva ali que o Cuca utilizou no Campeonato Mineiro, que foi o Rubens como meia esquerda, não funciona. O Rubens é um excelente jogador defensivo, mas ofensivamente falta qualidade técnica. Então já é fraco, já precisava de reforços aí para o meio campo, para a meia esquerda, para um camisa 10, se fosse possível. Eu sei que é muito difícil, mas precisava de gente ali, um meia direita, que eu também não confio no Scarpa. E na volância é muito fraco. Vendeu os jogadores que poderia utilizar ali, né? Perdeu o Batalha, perdeu o Zaratio, perdeu o Otávio e
contratou apenas o Gabriel Menino para essa posição. O Atlético tem 3 jogadores para volância oficialmente, né, que é o Fausto Vera, o Alan Franco e o Gabriel Menino, e pode utilizar o Rubens aí, e tem tentado utilizar também o Patrick, né, o jogador que veio do Palmeiras, mas que também não aparenta ter muito talento. Então precisava de reforços nessa posição também, ou seja, precisa de reforços para o meio ofensivo e para a volância, e nesse jogo contra o Grêmio ficou claro, porque foi uma partida ruim do Alan Franco e uma partida para se esquecer do Gabriel Menino, e nos lances que o Atlético tomou gol, tinha um buraco no meio campo, principalmente no segundo gol, tinha um buraco que o Lianco não tinha o que fazer para sair jogando, e em vez de dar o chutão ele tentou sair jogando e não deu certo, e deu aquele contra-ataque que o Grêmio aproveitou, e o meio de campo ficou completamente vazio. Esse esquema do Atlético aí com praticamente 4 jogadores de ataque deixa o meio de campo muito frágil, e numa partida ruim do Alan Franco ficou bem problemático para o Atlético nesse setor do campo. E o Atlético, eu citei o Fausto Vera como jogador, né, do meio de campo, porém ele é um jogador na teoria, né, porque o Cuca não coloca ele para jogar assim, mas nem se alguém sequestrar a mãe do Cuca. Além do Atlético ter apenas 3 jogadores aí para o meio defensivo, um desses jogadores o Cuca claramente não gosta de maneira alguma, que é o Fausto Vera. Então o Atlético precisa, assim, urgentemente contratar mais um volante e mais um meio ofensivo, no mínimo. A gente precisa de mais 2 reforços aí, porque pela situação, dando claras que não vai contratar ninguém, inclusive na entrevista do Cuca ele deu mais uma direta pedindo reforços, e já desistiu dessa janela e está pedindo reforços para a janela depois do Mundial, que é óbvio que o Atlético precisa de reforços e que não vai vir muitos reforços, mas pelo menos um meio ofensivo e um volante era essencial que chegassem. Também seria essencial que chegasse mais um jogador de ataque, mais um jogador de velocidade, porque o elenco tá fazendo falta, fez falta para esse jogo. Quando o Atlético tava tomando de 2-0, você olhava pro banco e não tinha ninguém para mudar o jogo, era meio assim, difícil de acreditar que o Atlético fosse realmente empatar, analisando mudanças táticas. O Atlético poderia empatar a partida no volume de jogo, no melhor aproveitamento das oportunidades. No segundo tempo, o Atlético conseguiu fazer 2 gols, um gol impedido com o Rony no lance que o Lianco recebeu a bola estava impedido, e no segundo não estava impedido, mas estava no limite, o Rony conseguiu diminuir, mas ficou por isso mesmo, 2-1 pro Grêmio. Falando um pouquinho sobre o jogo em si, essa foi uma partida assim que, se não fosse esses problemas que a gente já consegue identificar, da falta de elenco, dos problemas no meio campo que o Atlético tem, a gente poderia dizer que foi uma partida assim para se respeitar, pelo menos, né? O Atlético jogou bem essa partida, enfrentou um Grêmio que provavelmente é um Grêmio aí bem frágil, então teria sido bem interessante aproveitar e ter vencido esse jogo fora de casa, porque nesse momento do campeonato o Grêmio é um time frágil, mas o Atlético infelizmente não conseguiu. Mas é que dos 15 a 20 primeiros minutos ali o Atlético dominou a partida completamente, teve várias oportunidades, jogou muito bem. É a maneira assim que todo atleticano vai gostar de ver o Atlético jogar fora de casa, e se conseguir aproveitar melhor as oportunidades vai conseguir aí muitos pontos fora de casa jogando dessa maneira. Então foi muito interessante de ver acontecer, mas obviamente não poderia ser assim o jogo inteiro. Obviamente o time que está jogando dentro de casa vai tentar tomar as rédeas da partida, vai controlar o jogo, e não tem como você ser tão sufocante durante muito tempo assim da partida. Então a partir dali dos 20 primeiros minutos o Grêmio começou a gostar do jogo, começou a criar oportunidades e conseguiu fazer o seu primeiro gol aos 33 minutos com o Matias Arezzo, que na minha humilde opinião foi um gol que estava escrito para acontecer, né, já que o time que não faz leva, mas que claramente teve uma ajuda da arbitragem do Klaus, que deixou de marcar uma falta clara em cima do Natanael. E sabe, eu sei que o Klaus é um árbitro assim que muito elogiado aí afora do Brasil, mas eu acho que o atleticano que elogia o Klaus, sim, nunca deve ter assistido um jogo do Atlético com o Klaus apitando. O Klaus, sim, o jogo que o Klaus apita do Atlético, você pode ter certeza que o Atlético vai ser prejudicado, porque pra mim ele é um dos piores árbitros do Brasil. Ele é aquele árbitro que criou na mente dele que ele precisa ser o árbitro que deixa o jogo seguir. Então ele não marca falta de jeito nenhum. E aí os caras fazem faltas óbvias, faltas claras, e ele deixa de marcar porque ele é o árbitro que não marca falta. Ele é o árbitro que deixa o jogo seguir. Ele criou esse personagem pra si mesmo, e aí ele se tornou uma caricatura desse árbitro que deixa o jogo seguir, e aí ele
todo jogo que ele apita tem erros claros de arbitragem porque ele não marca faltas claras. Não é o primeiro jogo que ele prejudica o Atlético. Já aconteceu várias vezes em jogos passados. Eu não me recordo com qual adversário, mas o ano passado, um jogo apitado por ele, o Hulk sofreu uma falta clara no meio campo, ele não marcou contra-ataque, gol do adversário. Então, o jogo apitado pelo Klaus com o Atlético, você pode ter certeza que o Atlético vai ser prejudicado. Ele é um árbitro, assim, é um dos piores árbitros do Brasil. Esse personagem dele de não marcar falta é ridículo. Ele deixa faltas claras passarem batido e não marca. E as pessoas aplaudem porque ele deixou o jogo seguir. E ele é bem elogiado como um dos melhores árbitros do Brasil por causa disso. E é o contrário, ele é um péssimo árbitro. Porque uma coisa é deixar o jogo seguir, outra coisa é deixar uma falta clara passar, porque senão você vai bater o seu número de faltas. Ele é aquele árbitro que deve olhar nessa estatística. Para ser o árbitro que deixou o jogo seguir, eu tenho que marcar menos de 20 faltas por jogo. Então eu não vou marcar qualquer faltinha. Aí ele deixa faltas óbvias passarem e não marca. E aí, nesse jogo que aconteceu, o Grêmio começou a abrir o placar com um gol irregular, mas aí, até aí, dava para recuperar, o 1-0 ainda era possível de se recuperar, porém, aos 45 minutos, o Atlético, numa saída de bola errada do Lianco, um erro claro do Lianco, ele é aquele zagueiro que se acha muito craque, quer sair jogando, deveria ter zagueirado aí, deveria ter dado um chutão pra frente, porque estava apertado e os volantes já tinham saído, foi um erro também dos volantes, obviamente, o Alan Franco e o Gabriel Menino erraram nesse lance também, porque foram saindo pra frente e deixaram os zagueiros em problema, mas o Lianco ainda tinha a bola, ainda ele tinha tempo para se livrar da bola e não quis, tentou sair jogando, errou o passe, sobrou no Vila Sante, eu acho, o volante, que construiu a jogada, a bola rebateu no Alonso e no Arana e sobrou para o Edenilson dentro da área, que fez o gol no chute de primeira, enquanto os nossos atacantes aí, o Coelho e o Rony, tiveram chances de primeira também dentro da pequena área e não conseguiram aproveitar, o Edenilson teve uma e conseguiu 2-0 pro Grêmio, e ali, como eu disse lá no início, eu sabia que era muito difícil do Atlético reverter essa partida, porque além de estar 2-0 fora de casa, não tinha ninguém no banco para mudar a partida, então era uma situação muito difícil. No segundo tempo o Atlético jogou melhor que o Grêmio, mas aí de uma maneira mais óbvia, né, porque o time tá ganhando 2-0, vai jogar mais recuado esperando contra-ataque, então era óbvio que o Atlético ia ter mais posse de bola, mais controle, conseguiu fazer o primeiro gol rápido, mas infelizmente estava impedido, e aí depois disso o Atlético conseguiu ir criando boas oportunidades, mas nada muito claro. Depois, numa bela jogada do Rony e num belo passe do Scarpa, o Atlético conseguiu diminuir aos 30 minutos do segundo tempo. O Atlético conseguiu diminuir. E também no segundo tempo, eu não sei se foi antes do primeiro gol, depois o Júnior Santos teve uma oportunidade clara de fazer o gol também, em que o zagueiro do Grêmio furou e ele sobrou cara a cara com o Thiago Volpi e perdeu o gol. E sacramentou o placar final da partida, 2-1 pro Grêmio. O Atlético inicia o Campeonato Brasileiro com uma derrota. Como eu disse, resumindo a partida, o resultado em si foi ruim porque o Atlético jogou bem e poderia ter saído com a vitória. O adendo positivo é que o time se comportou bem a partida inteira, então dá pra gente ter esperanças de que o time vai performar melhor em outros jogos e que a zaga não vai falhar igual falhou nessa partida. Mas também fica o adendo negativo, que é a falta de elenco. Se o time titular não garantir o jogo, é muito difícil de imaginar que o Atlético vai conseguir virar um placar com alguma mudança do banco de reservas. A mudança vai ter que vir do próprio time titular, então, esperar alguma mudança vinda do banco é bem difícil, é bem improvável. Esses são os adendos mais comuns de se fazer sobre essa partida, mas o meu comentário sobre essa partida é que o problema de elenco é grave, o Atlético precisa contratar um volante, precisa contratar um meio, precisa contratar um atacante, no mínimo mais 3 reforços, e eu acho que seria essencial que o Cuca desse oportunidades pro Fausto Vera. Eu não acho que o Fausto Vera, gente, é um grande jogador ou que vai salvar o Atlético, salvar a temporada do Atlético, não é isso, mas o Atlético tem sérios problemas na volância e o Cuca não coloca o Fausto Vera de jeito nenhum pra jogar. Não é possível que o Cuca ache que ele é tão ruim assim. O Patrick, o volante que veio do Palmeiras, que não demonstra assim nem um pingo de talento, teve mais oportunidades que o Fausto Vera esse ano. Eu acho isso surreal, porque entre Fausto Vera e Otávio, eu achava o Fausto Vera melhor que o Otávio. O Atlético se desfez do Otávio e continua sem dar oportunidades pro Fausto Vera. Então eu acho que o Atlético precisa realmente rever essa situação aí do Fausto Vera, precisa colocar ele pra jogar, porque talvez ele deixe o time mais estável defensivamente. Esse buraco no meio campo que aconteceu contra o Grêmio talvez não acontecesse com o primeiro volante de verdade no time, já que o Alan Franco tá jogando de primeiro volante, mas ele não é o primeiro volante de origem, e o Gabriel Menino ontem fez uma partida assim realmente deplorável, não participou nem no ataque nem na defesa. Falando dos jogadores individualmente, como eu sempre faço, o Everson, não foi uma boa partida do Everson, nas vezes em que foi exigido não apareceu, então foi uma partida abaixo dele, um jogador aí que tem sido um dos melhores do ano. Natanael também uma partida um pouco fraca,
fraca. Todo mundo do sistema defensivo foi fraco hoje, mas eu acho que ele foi o menos ruim. Inclusive, deu um gol por Tomás Coelho e o Tomás Coelho perdeu. Na zaga, Lianco, numa partida assim, bem fraca, deu um gol pro Grêmio, deu o resultado pro adversário. Em algum fórum que eu participo do Atlético, ainda tem alguns defensores do Milito, e na hora desse segundo gol do Atlético, o Atlético tomou, eles ressuscitaram e falaram: ah, meu Deus, olha aí, passou o Campeonato Mineiro e o Galo tá tomando tanto gol igual tomava com o Milito, com falha da zaga e tudo mais. E eu tive que me manter calado, porque realmente era o momento deles se soltarem, porque o Atlético tava aí com a melhor defesa do Brasil no Campeonato Mineiro, né? Aí no primeiro adversário de verdade, já problemas defensivos graves e aparecendo, meio de campo totalmente vazio e falha do zagueiro dando gol pro adversário. Basicamente o que aconteceu o Brasileirão de 2024 o ano inteiro. Então, há de se ver aí como é que o Atlético vai se comportar nas próximas partidas do Campeonato Brasileiro. Júnior Alonso também uma partida bem apagada, ele e o Arana também muito fracos, também para mim falharam no primeiro gol e no segundo gol. Então, a Arana também tá sendo fácil bater no Arana, né, que tem sido um dos piores jogadores da seleção brasileira. Está fazendo uma temporada ruim em 2025, fez uma temporada horrível em 2024. Um dos principais culpados do Atlético não ter ganhado nenhum título ano passado foi as peças partidas do Arana nas finais, tanto contra o Flamengo quanto o Botafogo na final da Libertadores. Alan Franco também, que vinha se salvando sempre nas suas partidas estáveis, suas partidas nota 6. Ontem ele foi um dos piores em campo também, completamente desaparecido em campo. Ele já era desaparecido em campo no ataque, e agora na defesa, nem na defesa ele estava aparecendo. No lance do segundo gol, um dos principais culpados, que aquele segundo gol matou a partida praticamente, então um dos principais responsáveis aí da derrota do Atlético. Gabriel Menino também numa partida muito apagada, não foi aquele jogador que participa bem do ataque igual costuma ser e não ajudou na defesa. Partida aí para se esquecer, mas não tem reserva. O Atlético não tem ninguém para a posição do Gabriel Menino. A única opção seria improvisar aí o Rubens nessa posição. Então basicamente a gente tem que torcer pro Gabriel Menino evoluir e corrigir seus erros, porque não tem possibilidade de melhora, né? Se o Atlético não contratar ninguém, a gente vai ter que ter o Gabriel Menino titular o ano inteiro, e a gente vai ter que aprender a lidar com essa instabilidade que o Gabriel Menino tem como jogador, né? Porque se ele não fosse um jogador instável, ele não teria sido liberado pelo Palmeiras. Ele é assim a carreira inteira. E aí, agora na parte ofensiva, também uma partida ruim de todo mundo aí, porque se a falha defensiva decretou os gols do Grêmio, a falta de pontaria dos atacantes também definiu, né? Porque o Atlético poderia ter começado esse jogo ganhando de 1-2-0, mas não conseguiu, porque o ataque, pelo amor de Deus, tem que treinar a finalização aí. Eu não sei quanto que vai treinar, né? Porque agora vai jogar todo quarta e domingo até a paralisação pro Mundial. Mas, pelo amor de Deus, né? Tomás Coelho, sim, é um bom jogador, faz bem ali a ponta esquerda, mas perdeu um gol claro que não tem como. Infelizmente, hoje ninguém vai se salvar. O Scarpa também numa partida apagada, mas pelo menos deu passe belíssimo pro gol do Rony no segundo tempo. Hulk, o nosso Noé atleticano, infelizmente hoje não conseguiu produzir nada na sua partida de volta, né? Estava contundido, então não tem muito o que falar sobre o Hulk, não vou ficar também criticando o Hulk aqui. E por último o Rony é uma cópia do Paulinho, né? Porque perdeu o gol claro também, perdeu boas chances, mas se posiciona bem, tá sempre no limite ali do impedimento, então ele consegue boas oportunidades quase sempre. Muitos dos gols que ele faz tem que ir lá traçar a linha, porque ele tá sempre no limite, é um jogador que se posiciona sempre no limite, então é um jogador assim muito legal de ter no time. Fez o gol de honra do Atlético, então meio que dá uma aliviada na crítica a ele, mas é o estilo Paulinho, é aquele cara que vai perder 2, 3 oportunidades para conseguir fazer um gol. Então a gente tem que lidar com isso. É a mesma maneira de lidar com o Paulinho, que dava muita raiva, perdia muito gol, mas quando você ia ver lá no fim do jogo, tava um gol do Paulinho. Quando você ia ver o final do campeonato, o Paulinho era dos artilheiros do time no campeonato, porque um jogador que se posiciona bem, que tá sempre ali no limite, vai ter oportunidades todo jogo. O Rony teve, aproveitou uma e perdeu outra. Infelizmente perdemos esse jogo, que é um jogo que dava para ter ganhado. O Atlético tem dificuldade de enfrentar o Grêmio em Porto Alegre, venceu no ano passado, mas na gigantesca maioria das vezes sempre perde ou empata. Então esse Grêmio, que é um Grêmio assim um pouco mais fragilizado do que os últimos Grêmios que o Atlético enfrentou, era uma boa oportunidade de sair com a vitória, não conseguimos. Bola pra frente, domingo o Atlético enfrenta o São Paulo na segunda rodada do Brasileiro. Vamos ver se o Atlético consegue vencer o São Paulo no Mineirão e se recuperar dessa derrota. Mas antes, agora, amanhã, terça-feira, o Atlético enfrenta o Cienciano pela Sul-Americana. Também boas expectativas aí para o Atlético começar bem a Sul-Americana e se recuperar desse jogo contra o Grêmio, dessa derrota contra o Grêmio. Vamos ver como o Atlético se sai. Vamos ver se agora já com mais
ritmo. O Hulk também joga melhor essa partida, o Júnior Santos também. Sinal de alerta pro Júnior Santos, que é um jogador assim, bem limitado tecnicamente, mas pode contribuir na parte física, na parte da velocidade. Então vamos ver se com o ritmo ele consegue recuperar esse poder de fogo que ele tinha no Botafogo, né? Por hoje é só, pessoal. Eu fico por aqui. Vamos torcer pela recuperação do Atlético aí nessa semana que tá chegando, contra o Cienciano e contra o São Paulo. Eu fico por aqui, pessoal. God bless e good night.